plataforma loja integrada é boa? A plataforma de e-commerce loja integrada vale a pena? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar quais são, na minha opinião, os pontos positivos, os pontos negativos da loja integrada e se vale a pena ou não vender na loja integrada, na minha opinião, beleza? Indo direto ao ponto aqui, quais são os pontos positivos da plataforma loja integrada? Um primeiro ponto positivo aqui da loja integrada é que ela tem um plano gratuito para você começar a testar a plataforma. E tem várias plataformas concorrentes da loja integrada que não tem um plano gratuito. E você tem que assinar algum plano, você tem que pagar algum plano para você conseguir usar e testar a plataforma. E no caso, como a loja integrada tem um plano gratuito, eu considero isso um ponto positivo, beleza? Um segundo ponto positivo aqui da loja integrada é que ela tem o certificado de segurança SSL gratuitamente. O que seria o certificado de segurança SSL? Quando você tem uma loja virtual, você obrigatoriamente tem que ter um certificado de segurança para criptografia de dados. É aquele cadeadinho que aparece na URL de navegação, lá no www.soloja.com.br, tem aquele cadeado que aparece junto ali ao HTTPS, né? Esse HTTPS, esse S é de security. Então, quando tem o S, automaticamente significa que aquela navegação vai ser segura, que ela está criptografada, né, com algum certificado de segurança. E algumas plataformas concorrentes da loja integrada, elas não dão o certificado de SSL gratuito. Você tem que pagar a parte para você ter acesso ao certificado de SSL. Algumas têm o certificado gratuito, porém tem outras que não têm. A plataforma da loja integrada é uma dessas que oferece o certificado de segurança SSL gratuitamente, sem que você pague a parte por esse certificado, né? Então eu coloco isso também como ponto positivo, porque como é algo obrigatório, toda loja virtual precisa ter, o fato da loja integrada ter o certificado gratuito e tem concorrentes que não têm esse certificado gratuito, eu coloco também como um ponto positivo aqui, beleza? Um terceiro ponto positivo é que a loja integrada, ela libera gratuitamente a API de integração. Ou seja, se você tem, por exemplo, um sistema na sua loja física, imagina que você tem uma loja física e você tem um sistema de gestão, um sistema de ERP na sua loja física, que não é nenhum sistema famoso de mercado, é um sistema que, por exemplo, um programador desenvolveu para você. Aí você precisa integrar a sua loja física com a sua loja online, né, com a sua loja virtual da loja integrada. Você tem que se comunicar com a loja virtual para sincronizar pedidos, para sincronizar estoque, para sincronizar produtos, por exemplo. E aí, a API é uma aplicação que faz esse meio de campo. A API é onde você consegue enviar e receber parâmetros para você conseguir integrar esses dois ambientes. Então eu consigo integrar, por exemplo, o meu sistema da loja física com a minha loja virtual, usando essa API, que é uma aplicação intermediária, onde eu envio e recebo parâmetros para fazer essa sincronização de informações. E tem plataformas concorrentes da loja integrada que, para você ter acesso à API de integração, você tem que pagar um valor à parte. No caso da loja integrada, ela te dá o acesso à API gratuitamente. Tem outras plataformas que também dão acesso gratuito e a loja integrada está dentro dessas plataformas que dão o acesso gratuito à API de integração. Beleza. O quarto ponto positivo aqui é que a loja integrada, ela tem um checkout transparente e é um ótimo checkout, tá? O que seria o checkout? O checkout é todo o processo de compra que acontece depois que o cliente avança no carrinho. Depois que o cliente avança no carrinho, que ele vai começar o processo de finalização da compra, todo esse processo ele é chamado de checkout, né? E aí tem o checkout tradicional, que é aquele checkout onde o cliente, quando ele vai pagar, ele sai do ambiente da loja, abre uma janela por cima, para ele completar as informações de pagamento e concluir a compra numa janela que abre por cima da navegação. E tem o checkout transparente, que é quando todo o processo acontece no ambiente da loja, na mesma janela. O cliente, ele não sai da loja, ele não abre uma janela por cima para ele concluir a compra. No checkout transparente, tudo acontece no mesmo ambiente. E isso é positivo porque o índice de sucesso do checkout transparente, ele é muito maior do que o índice de sucesso de um checkout tradicional, por conta de problemas técnicos que podem acontecer, né? Quando abre uma janela nova, quando abre um outro ambiente para o cliente concluir a compra lá. No checkout transparente, como acontece tudo no mesmo ambiente, né? O índice de sucesso, ele é muito maior. Então é um checkout mais recomendado, né? O checkout transparente. E além disso, o checkout transparente da loja integrada, ele é muito bom. Ele tem uma alta taxa de sucesso, tá? Então, além de ser transparente, ele é um bom checkout, tá? É um dos melhores checkouts aí do mercado. Então eu considero também esse um grande ponto positivo aí da loja integrada. Não é só a loja integrada que tem checkout transparente, tem vários concorrentes da loja integrada que também trabalham com checkout transparente, porém tem outros concorrentes que não tem o checkout transparente, tem o checkout tradicional, dependendo do sistema de pagamento que você escolhe, tá? E pelo fato da loja integrada ter o checkout transparente, e além disso, o checkout da loja integrada ser um bom checkout, né? Um checkout com alto índice de sucesso, eu coloco aqui também como ponto positivo. O quinto ponto positivo aqui é que a loja de temas da loja integrada, ela é muito boa. O que seria a loja de temas? São os layouts, são os templates que você pode escolher para usar na sua loja virtual. A loja de temas da loja integrada, ela tem tanto temas, né? Layouts, templates gratuito,
como temas e layouts pagos. Então você pode escolher ali dentre os gratuitos e dentre os pagos. E na minha opinião, essa loja de temas da loja integrada é uma das melhores do mercado. É onde você tem layouts, templates mais completos se comparado com as concorrentes, tá? Se a gente comparar as plataformas concorrentes da loja integrada, dificilmente você vai encontrar uma outra plataforma com tantas opções de layouts tão completos como tem na loja integrada. São layouts que, além deles serem bem profissionais, além deles terem um impacto visual muito bom, eles também são bem completos, né? Eles são bem estruturados. Então eu coloco aí a loja de temas, né? A loja de layouts, de templates da loja integrada, um dos grandes pontos positivos, porque realmente tem layouts muito interessantes ali, beleza? Um próximo ponto positivo aqui é que na loja integrada, quando você usa o próprio sistema de pagamento deles, né, que é o Pagale, você tem 0% de comissão. Você continua pagando a taxa de transação, tá? A taxa de transação você vai pagar independente do sistema de pagamento e independente da plataforma que você escolher. Sempre você vai pagar a taxa de transação com a operadora de cartão. E essa taxa de transação, ela varia entre 4% e 5%. Então, independente da plataforma e independente do sistema de pagamento, você sempre vai pagar a taxa de transação que fica ali entre 4% e 5%. Porém, tem algumas plataformas que, além da taxa de transação, também te cobram uma taxa de comissão por venda. No caso da loja integrada, se você usar o sistema de pagamento deles, que é o Pagale, você não paga a comissão, você paga só a taxa de transação. Tem outras plataformas do mercado que funcionam exatamente igual à loja integrada. Todas as plataformas principais hoje têm o próprio sistema de pagamento e quando você usa o próprio sistema de pagamento da plataforma, você não paga a comissão, você paga só a taxa de transação. Mas tem plataformas concorrentes da loja integrada que te cobram uma comissão independente do sistema de pagamento que você utiliza. Então, tem plataformas concorrentes que cobram tanto a taxa de transação do sistema de pagamento quanto uma taxa de comissão. E pelo fato da loja integrada não cobrar comissão quando você usa o próprio sistema de pagamento deles, eu considero isso aqui também um ponto positivo, como acontece, né, na grande maioria das principais plataformas de mercado. Beleza? E aí, quais são os pontos negativos da loja integrada? Um primeiro ponto negativo da loja integrada é que ela tem limite de visitas, né? E além do limite de visitas, um segundo ponto negativo é que ela tem limite de produtos. Então, se a gente entrar aqui na página da loja integrada, tem aqui acesso aos planos, tá? Lembrando que esses preços, né, esses valores que estão aparecendo aqui, são os preços válidos na data em que eu estou gravando esse vídeo, né? São os valores vigentes na data da gravação desse vídeo, beleza? Aí você pode ver aqui, ó, tem o plano gratuito, e aí, ok, o plano gratuito tem limitação normal, é um plano para você testar, mas a partir do plano crescimento, né, tem aqui o limite de 250 produtos ativos e o limite de 25 mil visitas por mês. Se você ultrapassar esse limite de produtos ou ultrapassar esse limite de visitas, você vai ter que ir para um próximo plano, que aí no caso seria o plano aceleração, que é 500 produtos ativos e 50 visitas por mês e assim por diante, tá? Então conforme você vai tendo mais produtos e tendo mais visitas mensais, você tem que escolher os planos mais caros da loja integrada. E tem algumas plataformas concorrentes da loja integrada que não tem essa limitação. Independente do plano que você escolher, ela não vai limitar o número de produtos e também não vai limitar o número de visitas. E pelo fato da loja integrada limitar o número de produtos e visitas de acordo com o plano, eu coloco aqui como um ponto negativo da loja integrada se comparado a outros concorrentes que não têm essa limitação, beleza? Um próximo ponto negativo aqui da loja integrada é que a loja integrada ela cobra comissão caso você utilize um outro sistema de pagamento. Então, se você usar o Pagale, você tem 0% de comissão, mas se você usar, por exemplo, o PagSeguro UOL, se você usar o Mercado Pago, se você usar o Pagar.me, por exemplo, aí você vai pagar, além da taxa de transação, você vai pagar também uma comissão em cima das vendas, se você for usar um outro sistema de pagamento. E hoje, praticamente todas as principais plataformas do mercado, concorrentes da loja integrada, também te cobram uma comissão quando você usa um sistema de pagamento que não é o próprio sistema de pagamento da plataforma. E aí eu coloco aqui como ponto negativo essa questão, porque ainda existe algumas poucas plataformas que não te cobram comissão independente do sistema de pagamento que você utilize, beleza? Um quarto ponto negativo aqui é a integração com o Marketplace. A loja integrada, ela integra com os Marketplaces, ela integra com o Mercado Livre, com a Shopee, com a Amazon, com a Shein, com a Magalu, entre outros Marketplaces. Porém, para você integrar com esse Marketplace, você tem que contratar algum hub intermediador, que é um sistema que faz a intermediação entre a loja e os Marketplaces. E tem alguns concorrentes da loja integrada que não precisam de intermediador. Tem algumas plataformas concorrentes da loja integrada que tem uma integração direta com os Marketplaces, que você não tem que ter um intermediador, você não tem que contratar um hub de intermediação. A própria plataforma já integra direto com os Marketplaces, independente do plano que você escolher. E no caso, como a loja integrada não tem essa integração nativa, essa integração direta, você precisar contratar um hub intermediador, um sistema intermediador para fazer a integração, eu coloco como um ponto negativo aqui para a loja integrada. Um próximo ponto negativo é que a loja integrada, apesar dela ter integração com alguns sistemas de ERP, sistemas de gestão, o número de sistemas de gestão que a loja integrada integra é muito pequeno, não tem tantas opções assim. Inclusive, se a gente voltar aqui no site da loja integrada, a gente navegar aqui, ó, em aplicativos, vai mostrar aqui os principais aplicativos que a loja integrada tem integração. Se a gente colocar aqui em gestão, vai mostrar quais são os sistemas de ERP que a loja integrada integra, né? O Olist, né, que é o Olist Tiny, tem o Bling, que são os principais sistemas de ERP hoje para loja virtual, tem
alguns outros sistemas aqui, porém você vê que a lista é basicamente essa, né? E tem concorrentes da loja integrada, tem plataformas de loja concorrentes que tem integração com muito mais sistemas de ERP. Então, dependendo da sua necessidade, se você tiver uma loja física atualmente que usa algum sistema de ERP que não seja nenhum desses, você vai ter que fazer uma integração à parte. Você vai ter que contratar um programador para ele fazer a integração da sua loja física com a loja integrada. O ponto positivo é que a loja integrada libera a API de integração, mas você vai ter o custo com o programador. Se você não tem o custo para acessar a API, mas tem o custo de integração, o custo de contratar uma empresa ou um profissional para fazer a integração, caso você use hoje um sistema na sua loja física, por exemplo, que não seja nenhum desses sistemas aqui que a loja integrada já tenha integração nativa, né? Então, pelo fato do número de sistemas disponível ali de integração ser um número pequeno, eu coloco como ponto negativo, porque, como eu falei, tem outras plataformas concorrentes que tem um número muito maior, tem muito mais sistemas integrados com a plataforma, beleza? E o sexto ponto negativo que eu coloquei é o desempenho da plataforma da loja integrada. Já melhorou bastante, né? Nos últimos tempos, o desempenho da loja integrada ele vem melhorando bastante, porém, na minha opinião, ainda tem outras plataformas no mercado, plataformas concorrentes da loja integrada, que tem um desempenho melhor, que tem uma velocidade melhor de carregamento, uma velocidade melhor de navegação. Então, dependendo ali do template que você escolhe, dependendo do modelo, do tema que você escolhe de layout da sua loja, pode ser que essa loja ela fique mais pesada, ela demore mais para carregar, ela demore mais na navegação, e esse é um ponto que eu coloco como negativo na loja integrada, apesar de já ter melhorado bastante atualmente, mas ainda, na minha opinião, eu considero que tem outras plataformas de mercado com um desempenho superior à loja integrada, então por esse motivo que eu coloco como ponto negativo. Beleza, aí dados os pontos positivos e dados os pontos negativos, na minha opinião, vale a pena a plataforma da loja integrada? Ela é uma boa plataforma, tem pontos positivos ali, que são muito bons, né? Por exemplo, a loja de temas, né? Os layouts, os templates, a questão do checkout transparente, a velocidade do checkout, são pontos positivos muito relevantes, porém eu considero que existem outras plataformas de loja no mercado que no conjunto da obra, né, somando todos os pontos, são melhores do que a loja integrada. Isso não significa que você não consiga usar a loja integrada, que você não consiga começar a sua loja na loja integrada. Você pode sim usar a loja integrada, começar a sua loja na loja integrada, que ela vai atender às suas necessidades principais, né? Você consegue começar uma loja na loja integrada e ela vai te entregar os recursos base para você a sua loja funcional e conseguir vender. Então é uma loja que você consegue sim começar a sua loja virtual e vai te atender ali nas suas necessidades principais. Mas se comparar com outras plataformas concorrentes, né, no mercado, considerando todos os pontos, eu considero que tem outras que são mais completas por um mesmo custo-benefício ali. Inclusive tem aqui no canal uma playlist onde eu faço essa mesma análise com as principais plataformas do mercado. Eu analiso os pontos positivos e os pontos negativos das principais plataformas do mercado, que são as concorrentes da loja integrada, e eu coloco ali a minha opinião de cada uma delas. Então, dependendo da sua necessidade, dependendo da sua realidade, pode ser que tenha uma plataforma melhor que a outra, então você tem que assistir para saber dentro da sua necessidade, da sua realidade, sabendo os pontos negativos, né? Porque eu faço aqui uma análise imparcial. Eu não tenho parceria, eu não sou afiliado de nenhuma plataforma. Eu não estou ganhando comissão para indicar a plataforma A ou para indicar a plataforma B. Eu estou fazendo aqui a minha análise imparcial de todas as plataformas com os pontos positivos e negativos para que você tome a sua própria decisão, sabendo principalmente quais são os pontos negativos da plataforma, porque você até encontra no YouTube algumas pessoas comentando, falando das plataformas, mas elas costumam falar só os pontos positivos das plataformas porque elas têm ali o interesse, né, de te recomendar a plataforma para ganhar uma comissão como afiliado. Não tem problema nenhum quem faz isso, né, a pessoa ganhar comissão recomendando uma plataforma que ela usa e que ela gosta. O problema é que quando isso acontece, a pessoa que está assistindo o vídeo não tem a visão geral, não sabe os pontos negativos para tomar a própria decisão. Então aqui eu procuro passar a minha opinião imparcial, né, tanto com os pontos positivos e negativos de todas as plataformas, para que você tome a sua própria decisão, sabendo, né, avaliar a sua realidade e o seu cenário, beleza? Se você quiser ter acesso a essa playlist, aonde eu analiso todas as outras principais plataformas do mercado, deixa aqui nos comentários plataformas que eu mando para você o link dessa playlist, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.